O surgimento da Umbanda, historicamente falando, deu-se no período compreendido entre o final do século XIX e o início do século XX. É neste intervalo de tempo que ocorrem mudanças importantes como a abolição da escravatura, a proclamação da República e o início do processo de relativa integração dos negros a uma sociedade urbana e de classes nascente. São essas transformações que propiciam no Rio de Janeiro, inicialmente nas camadas mais pobres da população e depois alcançando a classe média, um contato entre os elementos rituais dos cultos sincréticos reunidos sobre o termo macumba com o espírito kardecista, que havia chegado ao Brasil na segunda metade do século XIX e já gozava de certa expansão. Dessa síntese principal teria nascido a Umbanda. A princípio, a Umbanda, eu nasci dentro da religião, na qual a minha mãe e o meu pai vêm da Umbanda, e hoje eu estou com 40 anos, ou seja, 40 anos de casa, e a Umbanda surgiu de uma forma na qual a minha própria família teve mistificação também religiosa. Isso tudo para a gente, a vida toda, foi favorável para a gente poder ajudar as pessoas. Lembrando sempre que a Umbanda ela é uma religião afrodescendente e demorou um bom tempo para que as pessoas também compreendessem de tão longe o tão quanto ela veio, e nós, graças a Deus, temos essa oportunidade de ter essa mistificação dentro da nossa casa. Então, como eu já disse, eu venho de berço dentro da religião. Meu pai e minha mãe tiveram a oportunidade de trazer a Umbanda, de fazer toda essa formação na qual hoje nós temos, que é o nosso terreiro do nosso grande pai Caboclo Coral. E para a gente é uma mistificação na qual nos deixa alinhado com com o real fortalecimento espírita da Umbanda. A Umbanda na minha vida, eu posso dizer que ela é tudo, pois a gente até tem uma frase que a gente fala que a gente sem a religião a gente não é nada, porque ela nos traz paz, ela nos traz conforto, tranquilidade, conquistas, família. Isso tudo só tem feito para mim, na minha vida, crescimento. E eu acho assim que hoje, sem a Umbanda, provavelmente eu poderia estar de uma forma diferente na qual eu me encontro hoje. E para mim é muito importante saber que a minha família faz o segmento da Umbanda. Hoje eu tenho... A Umbanda para mim, como a gente estava dizendo agora há pouco, para mim ela me fez melhorar muito como pessoa, ela me ensinou muito, eu respiro religião, eu tenho um amor muito grande, sério, primeiramente a Deus, claro, porque tudo que a gente faz é a Ele que devemos, né, Pai? Tudo, sem Deus nada se faz, a gente sempre pregamos isso, para quem passa do portão para dentro,
a nossa vida, o segmento que eles nos dão, a sabedoria, a resposta, os conselhos que os próprios guias dão pra gente, nos ensina a ser cada vez melhor. É isso que eu tenho comigo. Eu me sinto muito bem cada dia mais. A Umbanda pra mim é o meu sol, é o meu ar. É isso que eu sempre prego para os meus filhos também, para todos que pisam na casa. O respeito primeiramente, tendo fé em Deus, você tem tudo. Isso aí é a certeza única de tudo que a gente tem. A Umbanda para mim, ela é o meu alicerce, ela é o meu telhado, ela é o meu suporte para mim. Então eu me sinto realizado, certo? Eu aprendi muito, como eu já disse há pouco tempo, eu melhorei muito como pessoa. O aprendizado, ele já fala, ele é tudo. Se você estuda, você aprende. Se você aprende, você se torna melhor. Isso você também tem que querer, né? Isso depende de você. E eu me sinto realizado com a Umbanda. Essa é A Umbanda tem representado ao longo de sua história uma espécie de resistência cultural. Primeiro com os africanos que enfrentaram a escravidão e os mecanismos de dominação da sociedade branca e cristã, e atualmente com os negros e mestiços que enfrentam a marginalização de afrodescendentes advinda desse processo. No Brasil, a liberdade de credo é assegurada desde a primeira Constituição da República, de 1891. Mesmo assim, a intolerância religiosa nunca deixou de existir. O Código Penal de 1890, vigente no ano em que a Umbanda foi fundada, criminalizava a prática dos cultos afros. A partir do momento em que o negro começa a fazer o exercício da sua religiosidade, aquilo é demonizado. E essa demonização cresce ao longo da história, simplesmente por ser uma religião preta, simplesmente por representar a ancestralidade do povo preto. Representa uma realidade vivenciada por diferentes pessoas que seguem religiões de matriz africana no Brasil, deixando claro que a intolerância e o racismo caminham juntos no país. Segundo dados do censo de 2010, o número de umbandistas hoje no Brasil chega a 432 mil, uma queda de 20% em relação ao censo de 1991. Segundo dados do último censo do IBGE, em 2010, em todo o Mato Grosso do Sul, apenas 2.300 pessoas se declaram praticantes de religião afro-brasileiras e ameríndias. As pessoas têm medo de dizer que são da Umbanda, do Candomblé. Elas têm medo de sofrer, por isso se escondem. A nossa Umbanda, de um tempo para cá, ela tem sumido um pouco. Antes a gente via muitos terreiros, antes a gente via muitas casas na qual a gente sabia que existiam várias em um bairro só, e hoje a gente vê que tem muito pouco. Realmente a gente está vendo muito poucos irmãos que se encorajam, né, a falar sobre a Umbanda. São muito poucos, sim, né? Tá mais privado, vamos dizer assim, as portas estão mais fechadas, devido também ter um pulso mais firme, levar mais a sério, e se impor mais também com respeito a ela, né? Respeito ao próximo, pregar mais a caridade, porque esse é o fundamento de tudo, essa é a raiz de onde eu venho, eu aprendi com ele. Você pregar a caridade primeiramente ao próximo para dar o seguimento, né? Esse é o meu modo de vista, esse é o meu saber, e é o que eu vou passando para os meus também. Apesar das inúmeras transformações que sofreu ao longo dos anos, a Umbanda ainda pode ser considerada uma religião que guarda um patrimônio étnico-cultural, muito embora tenha se tornado, especialmente nos grandes centros urbanos como São Paulo e Rio de Janeiro, uma religião universal, isto é, aberta a todos. E num processo contínuo de sincretismo, configura-se como uma religião fundamentalmente inclusiva. Portanto, todos os conteúdos de um sistema religioso com seus mitos e rituais são simbólicos. A Umbanda, enquanto religião, constitui-se como um sistema de símbolos. Entre os vários aspectos que constituem o conjunto de costumes e hábitos fundamentais relacionados aos comportamentos, valores, ideias e crenças de um grupo social, a religião ocupa um papel crucial por se tratar de um fragmento de um sistema cultural como um todo.